Bem-vindos e bem-vindas ao nosso Gabarito OAB, programa aqui da Faculdade Nova Roma que tem o objetivo de encurtar essa caminhada para sua aprovação no exame da ordem. Aqui você vai encontrar conteúdos com as principais matérias que vão conseguir a sua aprovação na primeira fase. Não se esqueçam de, ao final, deixar o like, se inscrever na nossa página e deixar o seu feedback para que a gente possa cada vez mais melhorar esse conteúdo para vocês. Olá, pessoal. Sou Patrícia Freire, professora de Processo Civil aqui da Faculdade Nova Roma. Estou aqui com vocês para falar aqui da prova de processo na primeira fase da OAB. Para isso, a gente pegou e selecionou algumas questões dos exames da OAB, ainda aqui do ano 2023, que é o exame 38 e o exame 37, né, em atenção a assuntos que são recorrentes dentro das provas da FGV, da OAB. A gente sabe que o processo civil ele é extenso. É importante que vocês peguem aí as últimas provas, né, para fazer. A gente vai dar para fazer todas aqui, mas peguem as últimas provas para fazer e verifiquem os assuntos que mais caem, tá certo? Nessas últimas provas todas, pelo menos as últimas provas, né? O ideal é as últimas 10 provas. Vocês peguem para ver pelo menos os conteúdos que mais caem, tá certo? E aí a gente vai passar agora para essas questões e a gente vai ver que conteúdos que normalmente vêm caindo de forma recorrente. Bem, gente, vamos então aqui para nossas questões do gabarito. E aí a primeira questão da gente é do exame 38, né? Então, o último exame que teve aqui é uma questão relacionada ao artigo 334 do Código de Processo Civil. Esse artigo, gente, ele trata da audiência de mediação e da audiência de conciliação. Bem, esse é um assunto que é muito recorrente nas provas da OAB, da FGV. Vira e mexe, está caindo aqui mediação e conciliação. Então, assim, é um assunto que é curtinho, vale a pena você dar uma revisada antes de ir para a sua prova, tá certo? Mas bora para a questão? Então, tem assim, ó, Luísa, ela ajuizou uma ação de cobrança contra Ricardo. Na petição inicial, ela informou que não possui interesse na realização. Então, veja, Luísa, ela informou que não tem interesse na realização desta audiência de conciliação e mediação. Ricardo, por sua vez, apresentou manifestação informando que possui interesse. Né? Então, o réu diz que possui interesse e Luísa disse que não possuía. Diante do interesse formulado pelo réu, o juiz marcou a data, né, para a realização dessa audiência. Considerando esse fato, é aí para você responder. E aí, gente, o que é que acontece aqui, tá? Veja só não vai acontecer, de acordo com o artigo 334, esta audiência, se todas as partes, todos os sujeitos aí, o autor e o réu, falarem expressamente que não quer, tá? Então, aqui a gente já viu que Luísa disse expressamente que não queria, mas Ricardo disse que queria, então essa audiência vai ter, o juiz agiu correto aí em marcar essa audiência, tá certo? E se Ricardo, e para não ter audiência, como é que seria? Eu vou desenhar aqui, fazer um esquemazinho rápido com vocês, preste atenção. Então, aqui eu tenho a minha petição inicial, tá certo? E aqui a autora disse que não tem interesse, né? Não existe interesse nessa audiência. Aí vai ocorrer a citação do réu, Ricardo ele vai ser citado. Essa citação, minha gente, ela tem que ocorrer pelo menos 20 dias antes da data da audiência, né, de mediação ou de conciliação do artigo 334 do CPC. Essa contagem é uma contagem regressiva, de trás para frente, da data da audiência que já está agendada para frente, excluindo o primeiro dia, que é o dia da audiência, né, começando no primeiro dia útil subsequente, né, no caso aí, antecedente. Então, tem que ser pelo menos 20 dias antes. Deixa só eu apagar aqui para não confundir. Então, pelo menos 20 dias, ok. Aí o réu ele é citado e pelo menos 10 dias antes, se ele não tiver interesse nessa audiência, então pelo menos 10 dias antes, ele vem aqui e apresenta uma petição simples, informando que não tem interesse, informando que não existe interesse, certo?
Então, aqui, autor disse que não possuía interesse. 10 dias antes, o réu disse que não tinha interesse. Então, não vai haver mais essa audiência. Nesse caso, o prazo para o réu apresentar a sua defesa, que é a sua contestação, é do protocolo dessa petição inicial. Aí ele tem 15 dias para apresentar a contestação. Certo? Ok, gente? Pronto. Então, não foi essa a hipótese. E você veja que a questão, ela tenta, minha gente, você tem que ler com atenção, porque ela tenta induzir vocês a erro. Por quê? O código, normalmente quando a gente fala, é justamente isso. O réu, ele peticiona dizendo que não tem interesse, mas aqui no caso, ele peticiona dizendo que tem interesse. Ele não precisava peticionar para dizer que tem interesse. Ele bastava não fazer nada. Se ele não apresentar petição nenhuma, então eu só vou ter o autor dizendo expressamente que tem interesse na audiência. Para não ter essa audiência, tem que autor dizer expressamente que tem interesse e réu dizer expressamente que não tem interesse. E se só um diz que não tem, quem cala consente. Então o entendimento é que o outro quer. Né? Mas aí, justamente para quem faz aquela leitura rápida, né, escorregar, eles colocaram que o réu peticionou dizendo que tem interesse na audiência. Se a pessoa não estiver atenta, vai achar que ele disse que não, né? Porque a gente já vai naquela leitura programada do código mesmo, do artigo do CPC. Né? Então, eles fizeram isso daí para confundir a cabecinha de vocês. Mas, não foi o caso da questão. Então, eu estou explicando aqui, então agora eu vou apagar esse esquema, tá certo, minha gente? E vou fazer outro aqui, breve, rapidamente aqui para vocês. Vamos lá. Então, novamente, eu vou fazer aqui uma linhazinha do tempo, onde a gente vai ter aqui a nossa petição inicial, tá certo? Esta petição daqui, que vai ser o caso daqui, tá certo? Eu vou colocar. O autor disse que não tem interesse. Aí vem o réu e o réu peticiona dizendo que tem interesse. O réu diz que tem interesse. Aqui, né? Então, vai ter a audiência. Para não ter audiência, os dois deveriam dizer que não quer. Se quem não comparecer a essa audiência vai ser considerado o ato atentatório à dignidade da justiça, punível com multa de 2% revertida a favor da União ou do Estado, a depender daí do caso, certo? Esses 2% é em cima do proveito econômico obtido ou do valor da causa, tá certo? Se tiver acordo aqui, só continuando nosso fluxograma, se tiver acordo, então vai ter uma sentença homologatória e aí vai para o juiz do processo para que ele analise essa sentença e, aliás, para a sentença homologatória não, se tiver um acordo, vai para o juiz para ele analisar o acordo da sentença homologatória, tá certo? Se não tiver acordo, então, da data da audiência, excluindo o primeiro dia, né, que é a data da audiência, tem um réu prazo de 15 dias para oferecer a sua contestação. Então, eu quis vir até aí, porque no outro fui também até a contestação, certo? Então, gente, o que é que acontece? Mas, para essa questão, a resposta, ela vai ser a letra D de dado. Essa que é a resposta, porque ela vai dizer assim, deve comparecer à audiência de conciliação ou mediação. E caso, de forma injustificada, né, um autor ou réu não comparecer, a pessoa vai haver o sancionamento com 2%, né? Não disse que o percentual mais é 2, mas com multa, tendo em vista a ausência ser considerado o ato atentatório à dignidade da justiça. É justamente isso que diz o artigo 334, certo? E aí a gente vai agora para o 334. E aí observem aí que o 334 vai dizer exatamente que a citação do réu é com pelo menos dias de antecedência, tá certo? E aí ele vai falar mais. Parágrafo 1º. Onde houver conciliador ou mediador, eles têm que atuar necessariamente. Tá? Quem faz essa audiência, gente, é preferencialmente mesmo conciliador ou mediador, não é o juiz. Tá certo? Tanto que, se tiver um acordo, eu disse, vai para o juiz, né, o que está responsável pelo processo, para que ele analise a sentença homologatória. Importante, anota aí. Veja, Ministério Público, se houver necessidade de participação do Ministério Público no processo, ele não participa da audiência de mediação e conciliação do 334. Isso já caiu prova da OAB também, tá certo? E aí muita gente errou, porque muita gente disse
que participava não participa, porque a audiência de mediação e de conciliação, ele visa evitar a questão burocrática, é uma audiência que onde deve prevalecer é o informalismo, né, e o diálogo. Então, aí ele não faz parte. No entanto, se houver um acordo, antes de ir para o juiz, para ele dar a sentença homologatória, tem que ir para o Ministério Público para ele dar o seu parecer, certo? A respeito daquele acordo. Bem, continuando então. Pode haver mais de uma sessão de mediação e de conciliação, está aqui no parágrafo 2º, certo? Quando é que isso vai acontecer? Se estiver próximo ali, estiver caminhando bem o diálogo, estiver caminhando para um acordo, mas acabou o tempo da sessão. Então, a gente marca outra para poder continuar. Agora, não pode exceder 2 meses o intervalo aí entre essas audiências, certo? Que é o que diz o parágrafo 2º, né? Não podendo exceder 2 meses a data da realização da primeira sessão. Bem, como a gente está falando de uma audiência de mediação ou de conciliação processual, ou seja, que tem um processo em curso, então, se faz necessária a presença do advogado ou do defensor público, tá bom, gente? Então, é obrigatória nesse caso. Pode a parte também pedir para ser representado, tá? Ser representado por alguém que tenha poderes específicos na procuração para transigir. Claro, para transigir por quê? Porque essa é a finalidade dessa audiência, né? Que haja diálogo e um acordo com ganhos mútuos. Bem, essa audiência ela não será realizada, essa que a gente estava discutindo agora há pouco, se ambas as partes manifestarem expressamente seu desinteresse, tá certo? Se tiver desconsórcio, se tiver mais de uma pessoa, gente, em um dos polos da demanda, né, tem mais de um réu, desconsórcio passivo. Cada réu, ou seja, cada litisconsorte, ele tem que se manifestar dizendo que não tem interesse. Se um se manifesta dizendo que não tem, o outro fica calado, vai ter audiência. Se manifesta dizendo que não tem, o outro se manifesta dizendo que tem, vai ter audiência. Só não vai ter se todos disserem que não tem, tá certo? E aí, essa petição deles dizendo que não tem, né, não tem interesse na autocomposição, ou seja, em realizar um acordo, né, em audiência de mediação ou de conciliação, então aí tem que ser 10 dias antes da audiência, contado da audiência, contagem de trás para frente, regressiva, tá? Como a gente viu, o parágrafo 6º, a questão do sócio, né, todos têm que se manifestar, e aí a audiência de conciliação e mediação pode ser por meio eletrônico, ok, e se ao parágrafo 8º, né, que é o que traz aí a resposta para a nossa questão, diz o não comparecimento justificado, né, considerado ato atentatório de dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica ou valor da causa revertida a favor da União ou do Estado. As partes devem ser acompanhadas de advogados, defensores, já falei também que pode ser representada por alguém com poderes de procuração específica para transigir. A autocomposição será reduzida a termo, vai ter que estar lá bonitinha na ata da audiência e vai ser encaminhada para a homologação do juiz. Se houver participação do Ministério Público no processo, então ele tem que antes analisar esse acordo para dar seu parecer e só depois ir para o juiz dar a sentença homologatória, se for o caso. Certo? Vai ter a pauta de audiência, né? E um intervalo entre essas audiências deve ser de pelo menos 20 minutos, certo? E aí, vamos para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão também é do exame 38 e vai falar de recursos. Gente, eu disse a vocês que eu peguei alguns temas que são recorrentes. Então, a audiência de conciliação de mediação do 334 são recorrentes, tá certo? Outro assunto recorrente é recurso. Tá? Na OAB também, gente. Então, vamos ler aí nossa questão, certo? Rafael ajuizou uma ação de despejo em face de Luiz, sob o fundamento do que Luiz não teria pago o aluguel de sua propriedade nos últimos meses. Na primeira instância, houve uma sentença de improcedência. Rafael não se conformou, interpôs a apelação. A apelação foi desprovida, certo? Apelação desprovida. Posteriormente, ele interpôs o recurso extraordinário, razão do acordo que julgou a apelação, né? Alegando violação de uma série de dispositivos constitucionais. A gente sabe que o recurso extraordinário, né, é o recurso quando há um acordo, uma violação aí a dispositivos, né, da Constituição. E a gente sabe que a apelação, como a gente falou,
é o recurso contra a sentença. Só tem uma sentença que o recurso não é de apelação. É a sentença parcial de mérito, cujo recurso é o agravo do instrumento. Tirando isso, todos os outros são apelação. Existe um recurso especial também, que é contra o acórdão, que está violando lei federal, tá certo? O recurso extraordinário, quem vai julgar o mérito é o STF. O recurso especial, quem vai julgar o mérito é o STJ, tá? Então, foi proferido o recurso extraordinário, alegando violação dos dispositivos constitucionais. Esse recurso extraordinário, tanto o recurso extraordinário quanto o recurso especial, eles são interpostos ao presidente ou vice-presidente do tribunal, tá certo? E aí, o presidente ou vice-presidente do tribunal, eles vão analisar os requisitos de admissibilidade desse recurso. Todo recurso tem seus requisitos de admissibilidade. O recurso extraordinário e o recurso especial é que tem mais requisitos de admissibilidade, tá certo? E aí, se tiver faltando um deles, ele vai dizer que vai dar uma decisão negatória, dizer que não vai, que esse recurso não vai subir, né, para análise do Tribunal Superior lá em Brasília, simplesmente porque ele não preencheu os requisitos. Vale lembrar para vocês que o duplo exame de admissibilidade, ele só existe para recurso especial e extraordinário. Todos os outros, quem faz o juiz de admissibilidade é o juiz que vai julgar o mérito, né? Nesse caso daqui, não. Quem vai fazer o juízo de admissibilidade vai ser o presidente ou o vice-presidente do tribunal. Estando tudo ok, o recurso vai seguir para, se for só o recurso extraordinário, como no caso, para o Supremo Tribunal Federal julgar. Se fosse só recurso especial, para o STJ julgar. Se fosse interposição conjunta de recurso especial e recurso extraordinário, dia primeiro para o STJ e depois, se houvesse necessidade, para o STF. Tá certo? Então, mas vamos continuar aqui a nossa questão. Aí foi o vice-presidente do tribunal e negou o seguimento ao recurso extraordinário. Então, ele disse que estava faltando um requisito de admissibilidade. Nesse caso aqui, ele disse que o que estava faltando era a repercussão geral da questão, porque ele disse que o STF já havia se manifestado dizendo que naquele caso concreto não tinha repercussão geral. E repercussão geral da matéria é um dos requisitos aí de admissibilidade do recurso extraordinário. Bem, enfim, Rafael, ele não ficou conformado. E o que ele poderia fazer dentro desse quadro? Gente, existe um recurso chamado agravo em recurso especial e extraordinário, onde vocês vão atacar justamente essa decisão denegatória do presidente ou do vice-presidente do tribunal, né, que está dizendo que está faltando um requisito de admissibilidade. E aí, qual é o objeto desse agravo? É você mostrar que tem requisito de admissibilidade, né, e havendo, então aí esse recurso especial e extraordinário deve ser conhecido, certo? Bem, então, gente, o que é que acontece aqui? Vou fazer aqui um pequeno fluxograma, tá? Eu tenho aqui a petição inicial, aí teve a sentença. Recurso contra a sentença é o recurso de apelação. Preste atenção, certo? O recurso de apelação, ele é interposto junto ao juízo do ACOL, ou seja, junto ao juiz que deu a sentença. E depois vai haver, obviamente, depois que tiver aqui as contrarrazões, né, da apelação, aqui o apelado, o recorrido que vai falado também, aí ele vai remeter, vai haver a remessa, né, para o tribunal. Chegou aqui no tribunal, então, essa apelação, a regra é que ela seja julgada, o julgamento em regra é que seja colegiado, e o julgamento colegiado a gente dá o nome de acórdão. Se esse acórdão infringir a lei federal, cabe recurso especial. Se ele infringir a Constituição, cabe recurso extraordinário. Então, se infringir a Constituição Federal, cabe recurso extraordinário. Se infringir a lei federal, cabe recurso especial. Recurso especial e recurso extraordinário vão ser interpostos no tribunal, endereçados ao presidente ou vice-presidente do tribunal. Então, endereçamento vai ser o presidente ou vice-presidente, tá? Do tribunal, conforme aí o regimento interno. No caso da questão, foi o vice-presidente do tribunal, que é o que a regra geral é que seja o vice-presidente. E aí eles vão analisar se os requisitos de admissibilidade estão presentes. Então, aqui ele vai fazer só o quê? O juízo de admissibilidade.
que é para analisar se os requisitos de admissibilidade estão presentes. E o juízo de mérito, quem é que faz? O STF ou o STJ. No caso do recurso especial, o STJ. No caso do recurso extraordinário, o STF. Tá certo? Então, se por acaso tiver decisão aqui negando, né, segmento, tá? Negando segmento, dizendo que está faltando o requisito de admissibilidade. Contra essa decisão, cabe o agravo em recurso especial e o agravo em recurso extraordinário, tá certo? E aí, gente, se tem dois recursos aqui, tem que ser um agravo para o recurso, para a decisão da negatória do recurso especial e um agravo para a decisão da negatória do recurso extraordinário, tá certo? Bem, aí com os agravos vai ser remetido o processo lá para, se tiver interposição conjunta, STJ e depois o STF, se houver necessidade. Então, aí vai, se for denegatória só de recurso especial, STJ, denegatória só de recurso extraordinário, STF, certo? Então, nesse sentido, a gente viu aqui alguns recursos, não é isso? Estou apagando aqui rapidamente, para não ficar muito poluída a tela, porque eu vou ler aqui agora as questões. Vamos lá, então. Então, letra A. A letra A, ele vai dizer assim: a interposição de agravo em recurso extraordinário para que o STF examine se o recurso extraordinário preenche ou não os requisitos de admissibilidade, está correto, é a letra A. Porque o objeto do agravo em recurso extraordinário é justamente desconstruir essa decisão aqui, ó, que disse que estava faltando no requisito. No caso concreto, ele vai ter que mostrar que o vice-presidente está errado, tá? Porque existe repercussão geral na matéria. E aí, havendo, né? Então aí o STF vai já passar para o julgamento do recurso extraordinário. Tá certo, gente? Bem, o recurso, aliás, a questão, ele fala também aqui de um outro recurso, que é o agravo interno. O agravo interno, minha gente, é um recurso que é contra a decisão do relator, tá certo? Do desembargador relator. Então, não diz respeito ao caso concreto. Então, o que a gente tem aqui de recurso? O recurso é a apelação contra a sentença, força terça parcial de mérito, agravo no instrumento, decisão interlocutória, né, agravo no instrumento, acórdão que tenha infringido lei federal, recurso especial, se tiver infringido a Constituição Federal, recurso extraordinário, se houver negação de segmento com relação a eles, agravo em recurso especial e em recurso extraordinário. A gente tem também o embargo de declaração. O embargo de declaração, ele é contra qualquer decisão, né, que seja omissa, contraditória, obscura ou tenha erro material, certo, gente? Tem aí o recurso ordinário. Bem, mas vamos aí falar do agravo em recurso especial ou extraordinário, que foi onde a nossa questão ela pegou, tá certo? Então, ela vai dizer logo, gente, esse agravo, ele é contra a decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal, que inadmitiu, né, negou o segmento ao recurso especial ou extraordinário, tá certo? Essa petição é dirigida a quem? É dirigida para eles, até porque eles podem exercer, querendo, o juízo de retratação. Se eles não se retratarem, então o agravo ele vai, juntamente com o restante do processo, para o STF ou o STJ, tá certo? Obviamente que tem que se dar a oportunidade do contraditório, então o agravado ele vai ser intimado para apresentar suas contrarrazões, ou seja, para se manifestar em 15 dias. A gente sabe que todos os recursos, o prazo é de 15 dias, né? Manifestação também. A gente sabe que a contagem é de dias úteis, porque são prazos processuais. O único recurso, o prazo é diferente, é o embargo de declaração. Dias úteis, certo, gente? Parágrafo 5º. Então, o agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial extraordinário, sim, se por acaso o STJ ou o STF disser que assiste razão ao agravante. Então, deveria, né, o presidente ou o vice-presidente ter admitido o recurso, ele já pode passar para o julgamento do recurso especial ou extraordinário, conforme o caso. Na hipótese de interposição conjunta, que eu falei de recurso extraordinário especial, se o acórdão vier infringir a Constituição Federal e também infringir a lei federal, então vai caber os dois recursos. E se os dois são inadmitidos, vai caber aí também um agravo em recurso extraordinário e um agravo em recurso especial. É um para cada um, tá?
E aí, gente, a gente vai agora falar do agravo interno, que eu disse a vocês que é contra uma decisão proferida pelo relator, tá certo? Para levar o quê? Essa decisão para o órgão colegiado. Bem, esse agravo ele é dirigido inicialmente para o relator, porque ele pode exercer o juízo de retratação. E aí, se ele se retrata, tranquilo. Se ele não se retratar, realmente ele vai ter que remeter para o colegiado, tá certo? Bem, já falei que é dirigido ao relator. Obviamente que vai ter que ser a outra parte, que é o agravado intimado, em razão do contraditório, para em 15 dias úteis se manifestar, e não havendo retratação, vai ter que levar para o colegiado e aí inclui, então, ele em pauta, tá certo? Bem, aí, minha gente, a gente vai agora para a questão número 3. E aí a gente já sai do exame 13 e vai para o exame 12 da OAB. Essa questão daqui, ele traz a questão que também cai demais no OAB. Gente, cumprimento de sentença e a execução de título extrajudicial cai muito na OAB. Certo? Todas essas matérias aqui que eu trouxe cai muito na OAB. E aí, nesse caso daqui, ele vai falar de penhora, né? Penhora que abarca aí tanto cumprimento, né? O executivo extrajudicial, e aqui nesse caso vai ser de um extrajudicial. Bem, vamos ver aqui o artigo 3. O artigo 3 é outro. A questão 3 que fala assim, ó, a sociedade empresária ela vai fabricar equipamentos de musculação para redes de academias, tá? Como a Vida Fitness. Em 2021, a Vida Fitness ele passou por problemas financeiros, motivo pelo qual não realizou o pagamento R$500 mil por 50 esteiras adquiridas em 2020. Em virtude do inadimplemento, a Olímpia ajuizou uma ação de execução de título extrajudicial. Perante o MM Juízo da Vara Civil de São Paulo. No curso dessa demanda, o exequente obteve uma penhora online de R$500 mil, que é justamente o valor da dívida, né? Que existiam na conta bancária. Quando tomou conhecimento, a Vida Fitness, ela procurou você, enquanto advogado, mas ela disse que não pretendia questionar, não, né? Que realmente era devido a esse valor e que ela não ia questionar o mérito aí, não. Mas ela queria, né, ver como é que ela poderia fazer para substituir essa penhora, né, para poder melhorar a situação de fluxo de caixa da sociedade. E aí o que é que ela quer? Uma substituição da penhora. Isso seria possível? E aí vem a questão com a pegadinha, né, gente? Por quê? Porque ela está falando aqui de penhora né? Ou então em conta bancária, né? E aí o dinheiro, dentro da ordem preferencial de penhora, o dinheiro é o primeiro. E aí, se você for ler os parágrafos, ele vai dizer assim, olha, tirando o dinheiro, né? Todos os outros, o juiz ele pode inverter a ordem, tá certo? De acordo com o caso aí concreto. Mas aí, veja, aí muita gente, com base nisso, poderia marcar aí a letra A, sendo que como era prioritário, então não poderia haver essa substituição, mas estaria errado. Por quê? Porque existe exceção no sentido o parágrafo 2º do artigo, né, ele vai dizer que equipara dinheiro, né, aí ele vai dizer, fiança bancária, né, ou então seguro de garantia judicial, desde que o débito, o valor seja igual, né, ao débito realmente que está na petição inicial, ainda acrescido de 30%. Então, aí, nesse caso, poderia haver essa substituição por essa fiança bancária ou pelo seguro de garantia judicial com um acréscimo de 30% ao valor, porque não estaria sendo violada a ordem prioritária, porque isso aí se equivaleria a... Então, a resposta nesse sentido é justamente o que traz aí a letra C de casa. Será possível a substituição por meio de fiança bancária ou seguro de garantia judicial, desde que o valor dessas garantias não seja inferior ao que está na inicial e seja acrescido de 30%. Isso está no artigo, gente, 835. O artigo 835 do Código de Processo Civil vai dizer a ordem preferencial de penhora. Vocês veem aí o dinheiro em espécie, o depósito ou aplicação financeira como primeiro, né, na ordem preferencial. E o parágrafo 1º dizendo justamente aquela questão que eu falei, é prioritária a penhora em dinheiro, nas demais hipóteses, o juiz alterar a ordem prevista. Mas, aí vem o parágrafo 2º, que é o que vai ensejar a resposta. Porque ele diz assim, ó, para fins de substituição da penhora,
equipara esse dinheiro à fiança bancária ou seguro de garantia, desde que o valor não seja inferior ao débito da inicial, acrescido de 30%. E aí, isso daqui é que vai trazer a nossa resposta. Certo, gente? Continuando, aí a gente vai para a nossa quarta questão. A quarta questão, é uma questão de processo de conhecimento, né, que também cai muito na prova, processo de conhecimento. E aí ela vai estar falando até quando você pode vir a modificar ou aditar, né, o pedido ou uma causa de pedido. Gente, a gente tem no processo da petição inicial até a contestação a nossa fase postulatória, tá certo? Depois disso, a gente inicia a fase de providências preliminares e saneamento do processo, que finaliza-se com uma decisão de saneamento. Certo? A oportunidade de réplica vai estar aqui, tá certo? Então, vamos lá. O que é que diz o CPC? Ele diz que, até antes da citação, então, até aqui, o autor pode alterar pedido, alterar causa de pedido, não vai ter nenhum problema, tá bom? Após a citação, até a fase de saneamento, que é daqui até aqui, ele pode fazer a alteração do pedido, da causa de pedido, mas para que essa alteração ocorra, precisa ver o consentimento do réu, tá bom? E aí vamos para as questões. Letra A. Por não se tratar de modificação, mas simples... desculpa, gente, eu acabei que eu expliquei e não li a questão, né? Marcela ajuizou uma ação de cobrança e passe de Gabriel, seu vizinho, a fim de obter pagamento de aluguéis pelo período de fevereiro a junho, certo? Relativas à locação de uma garagem. Uma vez citado, então houve a citação de Gabriel, ele apresentou contestação tempestiva e fez uma preliminar de mérito e falta de interesse processual. Preliminares de mérito na contestação está no artigo 337 do CPC, é bom que vocês darem uma lida, tá? Estar a se manifestar em réplica, então ela ainda está aqui, ó, não teve decisão de saneamento ainda, ela ainda está ela ainda está por aqui. Então, estar a se manifestar em réplica. Marcela, na réplica, ela alegou que teria cometido um erro material de digitação em sua petição inicial, uma vez que deveria ter constado como termo final da dívida julho e não junho. Então, ela diz que o termo final era junho e não julho. Então, ela quer fazer uma alteração aí com relação ao pedido, né? Sem ouvir Gabriel, constatando não haver mais provas a serem produzidas, o juiz julgou a sentença e condenou o Gabriel aí a pagar os meses de fevereiro a julho, ou seja, ele acatou, ele consentiu com a modificação, certo? E ele não ouviu o Gabriel. Surpreso com a sentença, Gabriel lhe questionou enquanto advogado. E aí, nesse caso, vamos lá. Letra A. Por não se tratar de modificação, mas sim de retificação de erro material, Marcela poderia ter requerido a qualquer tempo. Não. Porque teve uma modificação aqui. Em se tratando de alteração do pedido posterior à citação, que foi o que aconteceu, na primeira ele foi citado, Marcela não poderia tê-lo feito sem o consentimento de Gabriel e sem que ele fosse ouvido. Veja, eu digo que essa questão, a redação dela é meio truncada, né? Porque, na verdade, Marcela pode fazer o pedido, não é isso? Só que o juiz só vai consentir com esse pedido se depois que ouvir Gabriel e se Gabriel consentir, tá certo? Mas essa aqui vai ser a resposta, vocês vão ver. Porque não tem como, é isso que essa letra B está querendo dizer. Letra C diz assim, Marcela poderia ter alterado o pedido independentemente do consentimento? Não, porque já tinha ocorrido o que, gente? A citação dele válida. Ou se tratar de alteração de pedido antes do saneamento do processo, o consentimento era desnecessário? Não, só vai ser desnecessário se for antes da citação, não do saneamento. Pode ser pedido essa alteração do pedido da causa de pedido até o saneamento, mas sem consentimento do réu, independentemente do consentimento do réu, então é antes da citação. E aí, a resposta é a letra B de bola e está com base no artigo 329 do Código de Processo, que vai dizer exatamente isso que a gente falou aqui, ó.
até a citação, certo? Ela poderá alterar pedido ou causa de pedido, independentemente do consentimento. Depois da citação até saneamento do processo, tem que ter o consentimento do réu e tem que ser assegurado o contraditório, mediante a possibilidade de ele se manifestar no prazo de 15 dias. Então, isso daqui é que é a resposta, tá certo? Quinta questão. A sociedade empresária, Vesta, propôs uma tutela cautelar. Tutela provisória cai muito em prova OAB, tá? Então, vejam as tutelas provisórias, seja ela de urgência, cautelar e antecipada, seja ela de evidência, tá bom? Então, foi requerida uma tutela cautelar em caráter antecedente, tá bom? E aí, fundada em um contrato de construção civil, e olha, isso aqui é a chave da questão. Contém cláusula arbitral para a resolução de quaisquer controvérsias advindas desses contratos. Então, Vesta Construções figura como parte contratada e Minerva como parte contratante. Vesta alega que, embora tenha executado os serviços do contrato, que embora tenha executado os serviços previstos no contrato, a Minerva aplicou multas, certo? Então, ele vai dizer que houve a aplicação de multas contratuais em razão de atraso no cronograma de obras. Mas ela diz que essas multas não seriam devidas. Então, isso daqui é o que ela vai falar no pedido principal. Eles querem o quê? Ele quer que essa multa não seja considerada devida, certo? Por essa razão, ela ingressa com a tutela cautelar, né, antecedente de urgência. Não dá, que é antecedente, porque não dá para você formular a tutela cautelar juntamente com o pedido principal. Então, você tem que começar em razão da urgência com essa tutela antecedente e, posteriormente, então, você vai editar a sua petição inicial com o pedido principal. Então, aí, nesse caso, para que era essa tutela de urgência que ela estava querendo? Era para impedir, certo, que a Minerva realizasse qualquer atos de cobrança aplicada a essas multas. E como realmente já havia tido a aplicação da multa, em qualquer momento poderia ver esses atos aí de cobrança. E eles estavam precisando, já agora de início, que fosse dada uma tutela de urgência cautelar nesse sentido, né, impedindo. E aí, o que aconteceu? A tutela de urgência foi deferida. E aí, nesse caso, vocês têm que verificar qual é a providência a ser adotada. Gente, aqui tem algumas coisas para a gente falar. Então, vamos lá. Primeiro, a tutela cautelar antecedente, ela vai ser pedida. Se ela for deferida, não basta ela ser deferida, ela tem que ser efetivada. E a partir da data da efetivação, que ela foi posta em prática, começa a correr o prazo de 30 dias. Para você, se estiver dentro de um procedimento comum, né, processo normal, que corre lá no judiciário, então você vai nos mesmos autos fazer um pedido principal, aí, né, incluindo todo o restante que estava faltando, como falando da maneira bem genérica, na sua petição. Ok. E isso vai ter que ser no prazo de 30 dias da data da efetivação. Só que nesse caso dessa questão, a gente está falando de um contrato que tem, cláusula arbitral. A gente sabe que a cláusula arbitral, a convenção de arbitragem, ela vincula. De modo que, se vocês têm um contrato que está dizendo que se houver algum litígio, vai ser na arbitragem, só não vai ser lá se ambos renunciarem a isso. Se um disser, chamar a atenção para a existência da cláusula arbitral, vai para a cláusula arbitral. Só que, claro, isso não é a qualquer momento. Qual é o momento que tem o réu de falar que existe uma cláusula arbitral?
preliminar de contestação. Está lá no artigo 337, Convenção de Arbitragem, é existência preliminar de contestação, tá certo? Então, aí o que é que acontece nesse caso? O autor, ele poderia dar uma de que que esqueceu e procurou o judiciário. Aí, o réu, cabe a ele chamar a atenção na preliminar de contestação. Se não, é como se ele tivesse consentido. E aí, é como se os dois tivessem renunciado e o judiciário ia continuar. O juiz ele não pode conhecer de convenção de arbitragem de ofício, tá? Tem que ser provocada porque o interesse onde corre a demanda é privado. Mas, aí, se por acaso isso acontecesse, o réu chamasse a atenção, então eles davam uma sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito e as partes iam para a arbitragem. Mas isso daqui é porque eu estou explorando o assunto com vocês. Mas com relação à questão, não é bem isso que vai acontecer. Por quê? Porque se vocês forem para a lei de arbitragem, ele vai dizer que, se já tiver o procedimento arbitral instaurado, a tutela, cautelar, a tutela de urgência, vai ser requerida dentro desse procedimento arbitral. O árbitro que vai decidir. No entanto, se ainda não tiver um procedimento instaurado, se vocês não der tempo de instaurar o procedimento arbitral sem que possa ocorrer esse prejuízo, então você pode pedir a cautelar antecedente. E aí, a cautelar antecedente, na inexistência ainda de procedimento arbitral, é requerida no judiciário. E aí, se ela for deferida, como no caso da questão, e efetivada, no prazo, a partir da efetivação, começa o prazo de 30 dias para você dar início, pedir o pedido principal. Mas o pedido principal você vai pedir aonde? No procedimento arbitral. Né? Por quê? Porque existe uma cláusula arbitral. Quem vai julgar o mérito é o árbitro. Uma vez instaurado esse procedimento arbitral, minha gente, o árbitro ele vai rever essa decisão aí, e deferiu essa tutela cautelar que foi efetivada, podendo manter, podendo revogar ou modificar essa tutela, tá certo? E aí, o que é que acontece? Para quem não tiver prestado atenção, que existe nesse contrato uma cláusula arbitral, por isso que eu disse, a chave da questão todinha está aqui, a pessoa tende a marcar, minha gente, a letra A, que diz assim, formular o pedido principal nos mesmos autos da tutela cautelar em caráter antecedente, dentro do prazo de 30 dias, contado da data da efetivação da tutela cautelar. Isso estaria certo se não tivesse uma cláusula arbitral. No procedimento normal, procedimento comum aí do CPC. Mas no caso tem. E aí, por isso, a resposta não é essa. A resposta é a letra B de bola. Que é aqui, requerer a instauração da arbitragem dentro de 30 dias a contar da efetivação da cautelar. E aí, a gente vai e rever, e aí, veja, os outros, ele começa a brincar, aí a letra C, a letra D, ele começa a brincar com os artigos que falam, os prazos que falam da tutela antecipada antecedente. Então, é bom você em casa, ler também os prazos aí da tutela antecipada antecedente, tá? Vamos lá. Vamos aqui eu trouxe para vocês aqui a tutela provisória de urgência cautelar antecedente, que é o que a gente está falando aqui na questão. E aí, ele fala aqui no artigo 308, que é exatamente o que a gente estava falando, que efetivada, tá vendo? A tutela cautelar, pedido principal tem que ser formulado em 30 dias, tá certo? Se for dentro do procedimento comum, que é o normal do CPC, então vai ser no judiciário, nos mesmos autos, tá certo? Agora, quando você chega, se não for efetivado, o que vai acontecer? Vai cessar a eficácia dessa tutela. Por quê? Porque não foi deduzido, realizado o pedido principal no prazo legal. Aí, se você for para a tutela cautelar de urgência na lei de arbitragem, que é a lei 9.307/96, e aí preste atenção, gente. Se vocês forem buscar essa lei, busquem sempre no site do Planalto, que é onde está tudo atualizado. Por quê? Teve alterações depois do CPC. E aí, dentre as alterações, está justamente isso aqui, o 22A e o 22B, que traz esse tópico da tutela cautelar de urgência. E aí, o 22A é o que traz a resposta para a nossa questão. Antes de instituída a arbitragem, as partes podem recorrer ao judiciário para a concessão da medida cautelar ou de urgência. Certo? Vai cessar a eficácia dessa medida
Se a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 dias, contados da efetivação da respectiva decisão. Essa daqui é o que trazia a resposta para a nossa questão. Como eu falei para vocês, uma vez instituída a arbitragem, ao árbitro cabe manter, modificar ou revogar a medida que foi concedida pelo judiciário, tá certo? E aí, minha gente, a gente finaliza o nosso gabarita. Eu desejo a vocês muito boa sorte aí na prova de vocês. Né? Revisem, né, recursos, tela de urgência, revisem o artigo 334, certo? Revisem o artigo 335, né, que também cai. Revisa todos esses pontos aí que nós trouxemos. E tutela provisória também cai bastante, certo? E é isso. Espero que vocês fiquem muito bem na prova e encontro vocês em outro gabarita. Tchau, tchau. E aí, gostaram da aula? Se sim, deixa aqui o seu like. Não esqueça de deixar o seu feedback nos comentários e ativar o sininho para receber todas as notificações. E também para estar atenado em todas as informações do Gabarito AB, siga a Faculdade Nova Roma nas redes sociais.